A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o João, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo eu tenho uma palavra para o seu coração, que é: você está achando que é o seu fim? Você está achando que chegou agora o fim da sua vida, o fim desse momento que você está vivendo, e você não consegue enxergar algo à frente? Mas Deus tem uma palavra para a sua vida, que ainda não é o fim, que tem muita caminhada pela frente, que tem muita obra para ser feita ainda. Eu não sei qual, talvez o diagnóstico que você recebeu, a palavra que você possa ter recebido de homens, mas eu te digo, ainda não é o teu fim, esse não é o seu fim. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. E a mensagem está no livro de 1 Reis, no capítulo 19, onde nós vamos ler sobre o profeta Elias. E a partir do versículo 2 vai dizer assim a palavra do Senhor: diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a sua própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Deixou ali o seu servo. Quanto a ele fez pelo deserto uma caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si mesmo a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo sobre a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto estava a sua cabeceira, um pão quente que fora assado sobre as pedras em brasa e uma vasilha de águas fresca. Tendo comido e bebido, voltou-se a deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Somente até aqui, meus irmãos. E esse momento que a gente acabou de ler aqui, sobre o profeta Elias, ele tinha acabado de enfrentar mais de 850 profetas no final, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. E Deus operou maravilhas através da vida de Elias. Então, Elias orou e o fogo caiu do céu, consumindo o holocausto. Elias tinha acabado de viver experiências incríveis com o Senhor. E eu estou falando para alguém que já viveu muita coisa com Deus, já passou por momentos muito sobrenaturais na presença de Deus. Deus já operou grandes coisas através da sua vida, grandes obras o Senhor já fez, por mais que obras talvez simples, mas de grande peso espiritual, de grande peso em vidas que Deus operou através da sua vida. E assim como Elias, diante de uma ameaça de Jezabel, algo totalmente espiritual, Elias agora entra numa caverna de si mesmo, da sua própria mente. Ele entra numa tristeza profunda e chega a orar ao Senhor pedindo a morte. Então a gente sabe, irmãos, que não é qualquer hora, não é qualquer momento que a gente ora pedindo a morte para o Senhor. É só quando a situação está bem ruim mesmo, quando a gente não vê mais expectativa, não vê como que a gente vai conseguir sair dessa situação que a gente está, a gente só vê uma saída: a morte, pedir a morte ao Senhor. Talvez você já tenha pedido isso, eu não sei. Mas Elias, um grande homem de Deus, profeta, que foi usado pelo Senhor poderosamente, agora estava pedindo a morte. Mas Deus enviou um anjo, e esse anjo veio não com uma espada, não com escudo, não com
nenhum outro artifício, mas veio com um pão e água, um pão quentinho, descido dos céus, e colocou ali diante de Elias e falou: levanta e come. Elias levantou, comeu e bebeu. E o anjo disse para Elias: a viagem será muito longa. E após esse versículo, a gente não leu ali na leitura, mas a Bíblia diz que Elias ele caminhou 40 dias e 40 noites. E esse único pão e esse único frasco de água sustentou Elias durante toda essa viagem. E, meu irmão, minha irmã, eu tenho para dizer para você que a viagem ainda será muito longa. Tem muita obra para Deus fazer na tua vida ainda. Eu não sei qual foi a caverna que você entrou, qual foi a situação ruim que aconteceu. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida nesse momento, para você estar desanimado, desmotivado, sem expectativas, sem conseguir olhar para sua frente e ver um futuro lá e ter esperanças e ter sonhos. Porque quando a gente entra numa caverna, na nossa própria mente, a gente até tem nossos sonhos, nosso objetivo, mas a gente não vê como que a gente pode realizar isso. Mas não é com a ajuda humana que você vai se levantar dessa. Eu estou aqui, meu irmão, diante dessa palavra, para profetizar que o anjo do Senhor, assim como tocou e levantou Elias, o anjo do Senhor vai te visitar com alimento, com água, para você comer, beber e ser fortalecido pelo Senhor. Porque, irmão, o pão do céu é um alimento espiritual. Não estou falando aqui de bênçãos financeiras, de bênçãos materiais que o Senhor vai entregar para você agora, mas estou falando de algo espiritual, um renovo. Deus vai te visitar com um renovo, e esse renovo dos céus que vai vir sobre a tua vida vai ser o suficiente para você caminhar mais um longo tempo e realizar tudo o que o Senhor tem ainda para fazer na sua vida, meu irmão. Eu gosto muito de um texto no livro de Jó, da mesma forma, no capítulo 4. E esse texto é algo muito interessante, porque um amigo de Jó vai virar para ele e vai falar assim, para Jó: tu tens ministrado sabedoria a muitos e tem encorajado a diversos braços desfalecidos. Tuas palavras têm sustentado os que cambaleavam e tens fortalecido os joelhos vacilantes. Contudo, agora que chegou a tua vez de estar em dificuldade, tu te perturbas e, ao seres provado, te desanimas. Quantas vezes não acontece isso conosco? Nós somos bênção em inúmeras vidas, canal de Deus em inúmeras vidas para levantar, para animar, para fortalecer a várias vidas. Mas e quando chega a nossa vez de ser provado? Irmãos, tem provações que são tão fortes, tão pesadas, porque elas acompanham junto de si uma intensa batalha espiritual. O que Jó passou aqui não era só algo físico. Como a gente bem sabe, houve uma origem e houve por trás, paralelamente a isso, algo espiritual, porque a Bíblia diz que o diabo se apresentou diante de Deus, comentando sobre Jó, e Deus então permitiu que o diabo tocasse. Então havia algo espiritual, uma ação maligna por trás de tudo que Jó estava passando. Tem provações, tem provas, desertos que a gente entra e que a gente precisa passar, que elas vêm acompanhado de si de uma intensa batalha espiritual. E como aquela, por exemplo, que Elias passou, que a gente citou aqui. E foi tão intensa a ponto dele pedir a própria morte. E a gente bem sabe, irmãos, que foi diante de um decreto de Jezabel que Elias resolveu pedir a morte ao Senhor.
E a gente sabe que Jezabel é um demônio, é uma potestade que intimida profetas, que quer matar profetas. Então o que eu estou dizendo para você aqui é que existe sim algo espiritual por trás dessa provação tão intensa que te fez desanimar, que te fez você ficar para baixo, deprimido, quem sabe até pedindo a morte como Elias. Mas irmãos, aqui, como o amigo de Jó estava falando para Jó, você já fortaleceu a tantos, já foi canal de bênção em tantas vidas, mas agora que chegou a tua vez, tu desanimas. E ele segue dizendo: acaso tua confiança não está alicerçada no temor a Deus? Coloque a tua confiança, a tua esperança em Deus, irmãos, porque dos céus vai vir um renovo sobre a tua vida. E claro, quero te incentivar a orar bastante, ainda que você não tenha forças para isso, porque não é só algo físico, algo terreno que você está enfrentando, essa provação, é algo espiritual. E as coisas espirituais a gente combate com armas espirituais. Então quero também te incentivar nesse vídeo a você orar, a você batalhar espiritualmente, porque é uma grande batalha espiritual, tudo isso que você está passando. Então, irmãos, saiba de uma coisa: se o diabo conseguir te desanimar, te desestabilizar a sua mente, ele já tem grande parte da vitória dele pronta. Porque agora ele só vai precisar colocar uma situação ou outra, qualquer circunstância, qualquer coisa que possa acontecer para ser o ponto final, o estopim, e você ir e parar de vez. Não deixa o diabo desestabilizar a sua mente, não deixa o diabo te desanimar. Levanta-te, come e bebe. Recebe o renovo do Senhor nesse dia, porque Deus vai te visitar, irmãos. Deus vai te visitar com um renovo espiritual. E esse renovo vai ser exatamente na porção que você precisava para passar por esse próximo tempo, por essa próxima temporada de muitas bênçãos, de muita obra para o Senhor. Tem muito propósito ainda para Deus cumprir através da tua vida. Então não te desanime, levanta-te, come, bebe, porque longa ainda será a tua caminhada aqui nessa terra. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.